Então, bom, agora então, dentro de modelagem ambiental, vamos iniciar então o conteúdo de G2, tá? Que é o segundo trimestre da nossa disciplina, onde nós vamos estar dando o fechamento, né, no assunto de dispersão de poluição em água, e ainda trabalhando dentro do modelo de Streeter-Phelps. Vamos revisar o conteúdo trabalhado na aula 9 e vamos finalizar hoje já dentro de modelo de Enzo, ok? No momento anterior, então, foi feita a correção da prova, então, se precisarem acessar com mais calma, detalhada a revisão da prova, vocês acessem daí o outro vídeo. Então, dentro... Deixa eu compartilhar aqui, já está compartilhando a tela, né? Então, a primeira parte a gente já revisou, tá tudo bem aí? Sim. Tá. Então, na aula 9, o professor deu um material para vocês, deu um trabalho para vocês, e vocês tiveram um TDE, né? Que vocês fizeram os comentários lá, e agradeço a todos que participaram. Eu não cheguei a contabilizar se todos participaram, tá? Mas o professor deu feedback para todos, onde, dentro do feedback, eu estabeleci que na aula de hoje nós estaríamos, então, detalhando a resposta exata. Pelo que eu vi lá, todos indicaram a fonte 5, e agora entra a questão de nós entendermos um pouquinho melhor sobre a justificativa e como nós precisamos trabalhar os dados e trabalhar dentro de uma linha de modelagem. Bom, o que aconteceu? Na aula passada, o professor disponibilizou o material 21 para vocês, que era uma planilha de Excel. Só que aquela planilha de Excel era uma planilha bruta, embora ela tivesse bastante informação. Ela trazia o quê? Ela trazia um compilado dos artigos que o professor deu para vocês lerem também. Pessoal, é importante vocês entenderem que o conteúdo não é somente esse conteúdo que o professor apresenta na aula, como de uma forma discursiva, né? De uma forma que eu explano. Aqui o que o professor apresenta na aula é o resumo, é orientação, mas cabe a você, aluno, ser precursor do seu aprendizado. Cabe a você, aluno, aprofundar o conhecimento e utilizar, né, de forma plena todos os recursos disponíveis dentro da disciplina e, quiçá, obviamente, ainda buscar mais fontes externas, né? Não limitar somente ao que o professor apresenta a vocês, mas, no mínimo, o que eu vou cobrar é o que eu estou apresentando. Então, quando eu peço para vocês lerem o paper, eu entendo que vocês leram e assimilaram, ponto. E cabe a vocês fazerem de tal forma, tá? Por quê? Porque isso faz parte, digamos assim, da nossa evolução profissional, da nossa evolução dentro da disciplina, tá? Então, esse material que eu disponibilizei para vocês, o 21, que é uma planilha Excel, ela estava bruta, carecendo que vocês tratassem os dados. Pensando nisso, o professor já disponibilizou, pensando que muitos talvez tiveram um pouco de dificuldade, o professor já disponibilizou aqui, ó, a planilha revisada na aula de hoje, ó, gabarito material 21, ó. Então, aqui eu disponibilizei o material bruto. Aqui, ó, disponibilizei o material bruto. E aqui é o gabarito, digamos assim, para que vocês... foi aqui, eu não me liguei, entendeu? É fundamental. Pessoal, mais uma vez eu digo, o engenheiro ele tem que ter capacidade de análise. O engenheiro ele tem que desenvolver isso. Vocês não vão ser pagos para serem operadores, vocês vão ser pagos para serem analistas, vocês vão ser pagos para fazerem projetos.
Então, vocês têm que ter um olhar crítico em cima de qualquer documento, de qualquer material que vocês recebam, né? Porque vocês vão ter um título de engenheiro, né? Engenheiro dentro da nomenclatura usual, mesmo não fazendo doutorado, ele vai ser muitas vezes classificado como doutor, tá? Então, vejam o tamanho da responsabilidade que vocês vão ter. Então, o momento de errar é agora, durante a formação de vocês. Errem, aprendam, discutam, cresçam. Porque depois que vocês tiverem o canudo, pessoal, o erro, ele é problemático. Qualquer erro que vocês cometam, vocês vão ser taxados. E a punição, ela é severa, desde perder o cadastro de vocês, desde perder o certificado de vocês a nível de habilitação, né, sem falar de condições, né, punitivas em termos de processos criminais, dependendo do tipo de problema que vocês venham a causar. Então, assim, utilizem esse momento de formação para errar. Então, explorem, questionem, aprendam. Esse é o momento, tá? Depois que tiver formado, eu vou deixar para fazer estágio depois que tiver formado. Eu vou deixar para fazer isso depois que tiver formado. E daí já é tarde, porque daí vocês já não têm mais, o olhar já não é mais como estudante, mas é como engenheiro, e vocês vão ser tratados como tal. Bom, então, aqui está o gabarito. Por favor, acesse. Por favor, acesse. Então, só para lembrar, né? Então, isso aqui, ó, era exatamente a equação que vocês tinham que aplicar lá na prova, né? Que o professor deu para vocês aí na última aula, né? Na aula 9, antes da prova, que foi a aula 10. Então, era justamente fazer isso aqui. Então, só para nós lembrarmos que a ideia era nós simularmos, né, um efluente com uma DBO de 36, certo? Sendo lançado, né, nos seguintes pontos. Então, a gente tinha um ponto 1, um ponto 2, um ponto 3, 4 e o ponto 5, né? E conforme esses dados aqui, que estavam disponíveis lá no material 16, ele teve algumas divergências que o professor até argumentou com vocês, com relação a DBO do rio, com relação ao oxigênio dissolvido, mas tudo bem. Esses eram os valores que vocês iam utilizar, é o valor que está disponível, certo ou errado é o que tinha, então tinha que usar da forma como estava. Né, e o oxigênio dissolvido proporcional também, né, conforme os valores apontados aqui. Tá? Então, só para vocês entenderem que nem aqui, por exemplo, né, numa condição de temperatura aqui, ó, temperatura da água, ó, 24 graus, né, 24, 23, 22, 22, tá? Nessa temperatura de 24 graus, a máxima quantidade de oxigênio dissolvido, segundo um dado, segundo uma propriedade física, uma condição termodinâmica da água, a água não dissolve mais do que 8,2, 8,4 miligramas de oxigênio por litro de água, na temperatura em torno de 24 graus. Isso aqui, pessoal, é a curva de solubilidade do oxigênio a 1 atmosfera. Isso quer dizer o quê? Que se tu tiver temperatura um pouquinho mais baixa, a capacidade de solubilização da água, de solubilizar o oxigênio, aumenta. Então, águas mais frias têm capacidade, não quer dizer que tenha, porque daí o ter vai depender da condição química, vai depender da condição biológica, vai depender da condição natural daquele corpo d'água, certo? Então, isso aqui é um dado
físico, é a disponibilidade termodinâmica da quantidade de oxigênio dentro da água, teórica, né? Na prática, foi através do oxímetro medido durante esse estudo que foi realizado, que, em tese, está tudo ok, apontava que a quantidade de oxigênio dissolvido no ponto 1 era 0,38, mas poderia, pela temperatura de 24 graus, poderia ter mais. Já numa condição de 22 graus, mais ou menos aqui, ó, daria quase 9 miligramas por litro, que é a condição dos 22 graus do ponto 5, ó, que dá em torno de 6,79. Aproximadamente, essa é a máxima quantidade que a gente vai encontrar de oxigênio dissolvido num corpo da água, 7. Não mais, é muito difícil ter mais do que 7. Professor, eu conheço lugar que dá mais que 7. Não, tranquilo. Não estou dizendo que não possa, mas o comum é isso aí, tá? De 6 a 7. Então, tu vê que o ponto 5 tem uma boa quantidade de oxigênio dissolvido, né? E no ponto 1, uma baixa quantidade de oxigênio dissolvido. Bom, com base nisso, o que vocês tinham que avaliar no material que o professor disponibilizou para vocês? A cinética envolvida no processo de autodepuração da matéria orgânica. Então, como que se dá? Para a DBO reduzir, ela precisa... Os micro-organismos, obviamente, vão depurar essa matéria orgânica, mas vai ser consumido o oxigênio dissolvido na água. Então, nós precisamos avaliar estas constantes. Lembra que a primeira planilha que o professor disponibilizou para vocês, o professor trabalhou em cima de um valor médio. Agora não, o professor já mostrou. Além desse material do CETESB, o professor apresentou para vocês, né, o material de onde a gente tirou, mas também apresentei outras fontes. Aqui, o material 18, que é uma dissertação, onde o Juliano apresenta valores de K1, valores de K2, né, apresenta uma teoria bem bacana, fundamental para vocês fazerem a leitura, que é essa literatura que o professor usou para construir a planilha Excel. Também o professor disponibilizou para vocês esse outro paper aqui, um paper do Fórum Ambiental, onde, da mesma forma, foi trabalhado, né, Streeter-Phelps, foi trabalhado as equações, né, e também foi apresentado valores de constante K1, K2 para simulações. Aqui os valores. E apresentou, obviamente, cada um dentro da sua... Veja, o exercício que o professor deu para vocês fazerem não era inspirado nesses papers. Diferente do que vai acontecer na aula que vem. A aula que vem vocês vão reproduzir esses papers, que é um desses que eu vou indicar, vocês vão reproduzir no Enzo, tá? Mas aqui o professor deu para vocês estudarem, para vocês aprenderem mais. E teve mais esse último material, que também é um paper, que da mesma forma, né, utiliza como premissas o K1, o K2, que faz parte, é a cinética de perca de desoxigenação e a cinética de reoxigenação, que faz parte do processo do qual o corpo receptor, que é o rio, vai passar, né? E isso são dados, que nem a gente viu lá no CIS Bahia, são dados que vão ser empíricos, práticos, mas também tem muita literatura, assim como a gente vê aqui no material que o Juliano trabalha conosco, que ele aponta diferentes autores que apresentam diferentes valores para K1 e diferentes valores para K2, tá? Bom, agora, qual está certo? Bom, o professor tem utilizado qual? O professor tem utilizado o material da CETESB, que é o material que eles utilizam para, né,
que é essa secretaria que utiliza, ó, o setor de avaliação ambiental do sistema de tratamento de efluentes, que eles avaliam conforme a região, para dizer qual que tem que ser o valor de DQO, qual que tem que ser o valor de DBO. Para quê? Para não afetar, porque dependendo do corpo receptor, nós vamos ter, ó, diferentes condições. Olha aqui, ó, eles definiram o K2, que é a reaeração do rio, conforme a região. Ó. Rio Paraíba do Sul, trecho Rio de Janeiro, trecho São Paulo, Rio Tietê. Então, eles têm algumas características, alguns valores de K já definido para conforme a região no município. E, obviamente, eles definem algumas características, né, de desoxigenação conforme as características da água, se vai ser o corpo receptor A, B ou C. Tá? Então, é esse que o material 17 que o professor utilizou para construir a planilha. Muito bem. Então, com base nessas informações aqui, tá, que aqui estão definidos, lembra? Por quê? Porque se vocês olharem Streeter Phelps, tem base 10 e base logarítmica, natural, logaritmo natural. Aqui vai ser log 10 e aqui vai ser logaritmo natural. É as funçõezinhas que tem aqui na calculadora. Então, essas funções aqui, se tu estiver usando base 10, o valor é diferente do que quando tu usa logarítmico, o logaritmo natural, certo? Que daí é exponencial. Então, para esses valores aqui, o professor no Excel, material 21, o professor utilizou tudo base E, tá? Tudo base E. Para K1 e para K2. Né? Lembrando que esses valores aqui estão tudo expressos sobre 10. Então, é 0,35 dia na menos 1, ou sobre 10. Essas são as constantes. Bom, então, vamos dar uma olhadinha como é que ficou o material. Tá? Então, o professor vai explicar para vocês. Então, aqui foi só umas simulações. Então, o professor pensou em trabalhar o passo a passo para vocês entenderem. Então, primeiro eu trabalhei a constante de oxigenação. Tá? Desoxigenação, perdão. Onde, né, a constante de desoxigenação K1 ela vai ser aplicada na determinação da DQO. Então, só para a gente fazer uma primeira simulação, tá? Então, partindo de uma DQO 0, o que acontece com o passar do tempo? Opção 2, o que o professor fez? Então, já fiz, aqui não estava aplicado no logaritmo, estava usando uma equação, segundo os estudos, a opção 1, a opção 2. Essa aqui, então, ela está mais apropriada. Então, dentro dessa opção 2, a mesma dinâmica. Então, aqui vai ser, o L vai ser a DQO, tá? E o Y vai ser nada mais do que a desoxigenação. Desculpa, a diferença entre a DQO inicial com a DQO, né, reduzida, digamos assim, conforme o consumo de oxigênio. Então, essa vai ser dada pela diferença. Então, o que nós vamos ter? Automaticamente, se parte de 10, a DQO vai tender a diminuir, DBO, desculpa, vai tender a diminuir com o passar do tempo, e a diferença da inicial pelo valor atual vai te dar exatamente o consumo de oxigênio que nós vamos ter, que é o definido por Y, né, o consumo de oxigênio ao longo do rio. Então, para que a DBO reduza, tu precisa consumir o oxigênio dissolvido. Daí é aquilo. E se não tem oxigênio dissolvido, o que acontece? A DQO demora mais tempo para ser reduzida. Por quê? Porque ela vai depender da reoxigenação do rio, que ainda não está inserida aqui, ó, porque aqui nós só estamos trabalhando com K1. Bom,
Agora aqui, ainda dentro só do redução de DBO e consumo de oxigênio, só para nós entendermos graficamente o que vai acontecer, né? Então, para reduzir a DBO, nós precisamos consumir oxigênio, certo? Então, é só para que vocês entendam. E daí é aquilo, quando nós tivermos um rio pouco poluído, usando o quê? Usando os parâmetros pré-estabelecidos. Pouco poluído é entre 0,10 e 0,15, certo? Então, 0,10 a 0,15 dia. Então, aqui, olha aqui, ó, 0,15 dia, daí o que tu faz? Para transformar para segundos, tu vai pegar 0,15 dia, né? O dia não é 24 horas, então tu divide por 24 horas, cada hora não é 60 minutos, vezes 60 minutos, ou dividido de novo, né? Vezes 60 segundos. Então, na realidade, tu vai pegar esse 0,15 e vai dividir por 24 horas, 60 minutos, 60 segundos, que são as divisões. Isso aqui tudo vai dar o quê? Aquele valor aqui, ó, 1,74 vezes 10 dá menos 6 sobre segundos. Isso quer dizer o quê? Essa constante cinética de desoxigenação, ou seja, da quantidade de oxigênio que tem que ser consumida do rio, quando esse rio é pouco poluído, tem esse valor, que é o valor que a CETESB usa. Ah, professor, eu achei outro valor, beleza, não tem problema. Eu estou mostrando para vocês que vocês podem usar o valor que vocês quiserem, mas vocês têm que mostrar a fonte. É isso. Qualquer estudo que vocês forem fazer, você não pode tirar da cabeça, você tem que se basear em algo, se basear numa fonte, se basear numa teoria. Então, eu estou dizendo que eu usei esse material disponível aqui, que é o controle de poluição das águas de depuração, disponível lá no material da CETESB, ok? Bom, voltando então. Então, o que acontece? Para reduzir, então, quando o rio é pouco poluído, esse é o valor. Agora, quando o rio tem uma elevada oxigenação, olha o que acontece aqui com a constante cinética. Ele é um valor maior. Então, por ser um valor maior, o que acontece? Tu vai ter uma depuração da matéria orgânica muito mais rápida do que quando tu tem uma cinética com uma constante menor. Ficou claro isso, pessoal? Só que, como o professor deu para vocês, não estava assim. Por quê? Porque eu queria ver se vocês se davam conta disso. Mas ali o K1 é diferente, né, do outro. Sim, tem que ser diferente. Por quê? Porque eu estou dizendo que aqui tu tem um rio com elevada oxigenação e aqui tu tem um rio com baixa poluição. E é a cinética... É a Ana que está falando isso, Ana? Juliana. A Juliana, desculpa. Então, assim, Juliana, é isso que você tem que entender, que dependendo do corpo da água, essa constante, ela muda. Ok? Então, eu usei essa daqui para aquela condição de uma elevada oxigenação, né, uma elevada oxidação, por quê? Porque é um rio raso, é um rio que tem uma grande quantidade de reaeração, quedas da água, seja o que for, e aqui é um rio pouco poluído, né, mas... Tá? Bom, ok, então vocês entenderam o comportamento 1. Então, o que acontece? Para DBO cair, tem que consumir oxigênio. Para DBO cair, tem que consumir oxigênio. Bom, agora a gente começa a trabalhar já em cima dos dados do ponto 1. Por que eu vou usar o ponto 1 e eu não vou usar o ponto 2, o ponto 3, o ponto 4? Poderia fazer ponto a ponto. Mas daí, né, pessoal, é só uma questão de nós
né, fazermos uma análise prévia, né? Dentro dessa análise prévia, era só vocês pegarem e olharem de uma forma geral. Bom, de uma forma geral, o que acontece? Quais são os pontos mais críticos? Vão ser aqueles que tiverem o menor teor de oxigênio dissolvido, ponto 1, e o que tiver o maior teor de oxigênio dissolvido, ponto 5. Né? Então, automaticamente, para te saber qual seria o melhor ponto, ou seria esse, ou seria esse. Piada, né? É óbvio que o que tiver maior oxigênio dissolvido, ele vai ter uma capacidade de recuperação maior. Mas vamos entender por quê. Matematicamente falando, é isso que a gente precisa fazer. Tá? É isso que nós precisamos trabalhar. Né? O entendimento teórico, nota 10 para vocês. Agora vamos tentar entender o comportamento modelado. É esse que é o meu objetivo na disciplina. Então, em cima disso, o que a gente fez? Bom, vamos pegar aqui. Então, só para vocês entenderem, no ponto 1, o oxigênio dissolvido foi 0,38, certo? Porém, matematicamente falando, pela teoria da máxima quantidade de oxigênio dissolvido, naquela temperatura de 20 e poucos graus, a quantidade de oxigênio que ele deveria ter dissolvido era aqui, ó, 24, era para ser essa quantidade de oxigênio dissolvido. Era isso aqui, né? Era 24,1, não era? Deixa eu só confirmar. Aqui, ó, isso, ó, 24,1 no ponto 1. Então, teoricamente, a quantidade de oxigênio dissolvido era essa aqui. Então, por que ele não tem? Porque, provavelmente, a quantidade de matéria orgânica que tu tenha naquele ponto 1 é tão grande que o rio, ele está tendo que constantemente se recuperar. Então, todo o oxigênio que ele absorve na superfície, ou em qualquer queda d'água, ou qualquer situação de reoxigenação que está acontecendo, a concentração de matéria orgânica do meio é tão grande que está consumindo esse oxigênio. E daí, o que era a pergunta? Foco na pergunta, né? Qual era a pergunta? Qual o melhor ponto para dispersão do efluente estudado? Por quê? Bom, então é o seguinte, se essa é... Então, eu vou testar o lançamento do meu efluente nesse ponto mais crítico. Né? Essa aqui que seria. Então, só que eu ainda não vou lançar, eu só vou continuar na interpretação do que eu estava fazendo. Bom, nessa condição do rio, o que acontece? Ó? Avaliando a DBO, né? Aqui, desculpa, aqui já é, ó, veja, aqui eu já coloquei o K2, ó. O que é o K2? É a capacidade de reoxigenação do rio. Então, eu coloquei um valor de 0,5 dia. Para nós entendermos o que é isso, 0,5 dia, aqui, ó, 0,5 estaria dentro de um rio com baixa velocidade, ó, tá vendo? Rio com velocidade normal, sem corredeira, ó, entre 0,46 e 0,7. Botei 0,5. Então, o ponto trecho 1 eu estou considerando mais ou menos isso aqui, ó, um rio com velocidade normal, sem corredeira. Então, dentro dessa condição, 0,5. Então, se naquele ponto eu tenho isso de oxigênio dissolvido, como é que vai se dar a reoxigenação dele? Então, obviamente, a reoxigenação dele vai se dar nesse intervalo de tempo, utilizando agora somente o K2. Ó. Então, aqui é a capacidade de reoxigenação, tá? E o que vai acontecer? Aqui, ó, é o ponto... Aqui o D, ó, ele parte de 0,38. Então, para baixar a DQO, ele vai precisar consumir esse oxigênio dissolvido. E como é que o rio vai se recuperar? Então, o rio vai se recuperar,
né, utilizando o K2, né, que vai se dar dessa maneira. Bom, dentro da opção 2, o que acontece? Teoricamente, aqui tu vai ter o ponto 5, ó. Mesma dinâmica. A quantidade de oxigênio dissolvido aqui vai ser o valor teórico dado, né? E qual que seria a quantidade dada pela teoria? Que era esse valor aqui, ó. Que era 22, ó. Seria esse valor aqui, ó, 6,25, e o valor que apresentou 6,79, ou seja, apresentou até a mais do que a teoria aponta para a quantidade máxima de oxigênio dissolvido. Então, tranquilo, sem problema nenhum. Bom, aqui eu considerei o mesmo 0,5, só que o que vai acontecer? Como nós temos uma condição de oxigenação mais alta, né? Então, da mesma forma, a desoxigenação do sistema baseado em K2, né, que é esse valor, e a reoxigenação vão se dar esse tipo de comportamento. Qual é a diferença, então, do ponto 1 para o ponto 2, ou melhor, do ponto 1 para o ponto 5, é o ponto de partida, né? No ponto 1, tu parte de uma condição crítica, por quê? Porque tu tem pouco oxigênio dissolvido. Do ponto 5, tu já parte de uma condição ótima, por quê? Porque, em tese, a análise feita estava indicando uma quantidade superior à teoria. Então, condição plena. Bom, agora sim, né? O que nós vamos introduzir aqui? Daí aqui é para vocês entenderem em termos de jogar todas aquelas informações do Rio Limpo, né, no ponto 5, com relação a DBO, o que vai acontecer com a DBO, né? Aqui, o que vai acontecer com o oxigênio dissolvido, e como vai se dar a reoxigenação do rio. Aqui, da mesma forma, só que aqui nós vamos pegar o ponto 1, né? O ponto 1, como tu tem uma quantidade de oxigênio mais baixo, então o teu sistema está pobre em oxigênio. Então, tu vai ter que ter uma reoxigenação muito maior para poder estar baixando essa DBO, né? E daí, por isso, o que acontece aqui? Esse gráfico ele vai te indicar o seguinte, que num curto período de tempo, tu consegue quase que zerar a DBO, enquanto quando tu tem um rio mais poluído, tu vai precisar de um tempo maior. Por quê? Porque a tua condição inicial de oxigênio dissolvido é muito baixa, então tu vai precisar reincorporação de oxigênio para que essa DBO baixe. Ok? Bom, agora sim, nós vamos, então, partir para a aplicação do Streeter Phelps. Sir, Pois não. só um pouquinho. Volta ali naquele outro gráfico que tu estava mostrando. Esse? Isso. Eu não entendi. Esses dados tu pegou daquela planilha, daquela tabela da CETESB. Não, aqui o que é isso? Aqui eu peguei os dados das outras planilhas e botei tudo junto, ó. Eu peguei, ó, o OP3 Rio Pouco Poluído, tá? Aqui eu peguei o dado 1 do ponto 1 do Rio Poluído, e aqui eu peguei a mesma condição, ou seja, eu juntei essas informações aqui, ó, essa informação com essa daqui, certo? Eu peguei esses valores aqui e botei tudo num gráfico só. Ah, tá. Tá, mas Entendeu? por que tu pegou a informação, tipo, justamente do pouco poluído e do... Eu acho que o outro era muito aerado, né? Não me lembro. Porque aqui, ó, o rio limpo aqui, tá? O rio limpo é o ponto 5, tá? Digamos assim, que é o que tu teria... não vou dizer, talvez aqui o termo não está certo, não é limpo, aqui seria pouco poluído.
Por isso que é pouco poluído. Ou deixamos limpo, que eu acho que é o que coube. Por isso que eu não escrevi pouco poluído. E aqui, nessa condição, é o ponto 1, que é o rio mais poluído. Tá? Então, só que, de onde é que eu estou tirando essas informações? Essas informações eu estou pegando aqui, ó. Né? Aqui, elevada oxigenação, então é aquele rio lá limpo, e aqui o pouco poluído, né, que seria o que a gente denomina como poluído propriamente dito. Tá? Daí o que eu fiz? Eu só associei essas informações para que vocês entendam, né, que o ponto 5 eu parto de uma condição de oxigenação maior. Isso vai me dar o quê? Uma depuração da matéria orgânica de uma forma mais rápida. Onde eu tenho um rio, né, no ponto 1, que ele parte de uma condição mais crítica de oxigênio dissolvido, eu vou precisar de muito mais tempo para depurar a matéria orgânica. A mesma matéria orgânica. Tá vendo que eu estou trabalhando com valores 10. Ó. Por que eu estou trabalhando com esse valor 10? Que foi um valor aleatório que eu usei. Né? Que era um ponto de... ainda não utilizei os valores da CMPC celulose. Ó, aqui ainda não está os valores da CMPC celulose, só que aqui eu já apliquei o Streeter Phelps, que ele vai estar incluindo o quê? Ele está incluindo, então, a quantidade de... Aqui a desoxigenação do rio, tá? Aqui vai ser a reoxigenação do rio, aqui vai ser a DBO do rio, aqui vai ser o consumo de oxigênio do rio, ou seja, o consumo de oxigênio nada mais vai ser a quantidade de DBO que ele tem original menos a reoxigenação que ele vai ter para poder estar consumindo essa DBO. E, por último, né, que também... Vocês estão percebendo que tudo é em gramas por metro cúbico, né? Ou seja, é tudo ppms, ou seja, é tudo miligrama por litro de oxigênio, que é tudo unidade de quantidade de oxigênio dissolvido na água. Né? Isso que serve tanto para te interpretar consumo de matéria orgânica, quanto para te interpretar consumo de... como pode interpretar a reoxigenação do sistema. Então, aqui está tudo expresso, né, de uma forma coletiva. E esse último aqui vai ser a reincorporação, né, dada do oxigênio, onde a equação... Só para vocês entenderem, as equações elas estão tudo detalhadas aqui, tá, pessoal? Bom, então, aqui seria para o ponto 1, e daí qual é a diferença do ponto 1 para o ponto 2? Bom, o ponto 1 para o ponto 2, ó, aqui no ponto 1 tu tem um rio com velocidade normal, K2, e tu tem o K1, que é um rio poluído, tá? Ou pouco poluído. E a condição do ponto 5, tu vai ter o quê? Uma condição de lago. Então, veja, a capacidade de reoxigenação do rio aqui é maior do que no ponto 5. Porém, como a condição do rio no ponto 5 é maior, em termos de quantidade de oxigênio dissolvido, isso vai acabar influenciando diretamente no resultado. Então, lembrando que aqui tu tinha uma condição mais poluída, então esse é o valor aqui, ó, da constante, e aqui tu tinha uma condição menos poluída. Como é que eu estou chegando a essas conclusões? Pela análise dos dados que eu tinha aqui, ó. Né? Por exemplo, eu tenho no início, ó, um rio que vai ter uma carga orgânica maior do que no ponto 5, que tem uma carga orgânica menor. Né? Por uma questão de interpretação. Então, professor, mas peraí. Não, mas não tenho dado. Onde é que está escrito isso? Não,
vocês, como engenheiro, têm que avaliar. Estão avaliando. Você tem uma gama de parâmetros. Vocês são o analista da FEPAM e vocês têm que dar uma decisão. E não pode ter subjetividade. Vocês vão dizer para a empresa, você vai largar no ponto 1 ou você vai largar no ponto 5? E por quê? E agora, como é que eu faço isso? Bom, tu vai ter que analisar os parâmetros que tu tem. E daí que eu disse para vocês que a gente tem um problema na DBO aqui, porque a DBO no ponto 1 é 1 e a DBO no ponto 5 é 1 também. Bom, uma das interpretações que nós podemos utilizar aqui é a seguinte: bueno, por que será que essa DBO é 1 em ambos? Bom, pode ser que no rio como um todo, o que tu tem é carga orgânica não biodegradável. Ou seja, tu tem muito mais carga de resíduos químicos industriais do que esgoto. Será que isso é verdade? Bom, isso é o que nós podemos sugerir sob um ponto de análise pontual. Então, analisando os dados da DBO e avaliando os dados da DQO, é isso que me indica que aqui eu tenho muito mais carga química orgânica do que uma carga biológica, uma carga biodegradável orgânica presente. Ficou claro isso? Mas se eu tiver que concluir, eu não sei se, deixa eu ver se tem análise aqui, o que eu poderia ter? Um carbono orgânico total. Então, se eu fizesse um COT, mais uma análise, um COT, né? Se eu fizesse o Carbon Organic Total, né? Ou TOC, Total Organic Carbon, se eu fizesse, então, tanto COT como TOC é a mesma coisa, se eu fizesse isso, eu poderia concluir o seguinte, que esse ponto aqui tem uma carga orgânica maior do que esse ponto. Então, por ter uma carga orgânica maior, eu poderia concluir com relação à determinação do K1, que seria a constante de desoxigenação. Então, aquele que me apresenta uma carga orgânica maior, né, eu vou considerar, então, uma condição de maior, uma carga orgânica maior, né, então, ele vai ser mais poluído, né? Então, para ele ser mais poluído, esse valor tem que ser menor. E para ele ser menos poluído, esse valor vai ter que ser maior. Tá? Ok, pessoal? Então, com base nessas informações, eu decidi esses valores aqui, ó. Este para o ponto 5 e este para o ponto 1. Onde aqui eu defini a velocidade e o ponto 5, como é uma característica mais de lago, uma velocidade menor. Então, qual foi o comportamento em termos de propriedades? Então, o que eu vejo? A condição do ponto 5, desculpa, do ponto 1, eu tenho um oxigênio dissolvido mais baixo, né? Oxigênio dissolvido total mais baixo, né? A desoxigenação ela vai ser muito rápida, então eu vou precisar de um consumo de oxigênio muito maior, né? Digamos, é a reoxigenação que vai permitir com que a minha carga orgânica, então, reduza. Né? Da mesma forma, o ponto 5, o que vai acontecer no ponto 5? Ele vai ser mais dinâmico, né? Por quê? Porque a tua condição do rio, a disponibilidade de oxigênio é maior. Então, ele vai ter uma capacidade de depuração maior. Então, comparando ambos os valores, ó, né, isso partindo de uma DBO10, ó, uma DBO10. Agora sim, agora é o teste da CMPC celulose, que essa aqui é a conclusão do trabalho. Então,
Ok, eu vi que aqui foi válido essas informações. E aqui também. Então, tá, então eu só reproduzi daqui e aqui. Agora vamos lançar o efluente. Então, quando eu lanço o efluente, eu parto da soma eu vou partir de 37. Por quê? Porque é a DBO do rio, que é 1, e a DBO do efluente, que é 36. Ah, como é que tu sabe que é 36? Bom, eu estou partindo do que eu especifiquei na licença. Ó. O valor é menor ou igual a 36, isso quer dizer o quê? Que é 36. Com mais o valor inicial, que era 1, então eu parto de 37. Então, por isso que o valor aqui é 37. Então, para fazer esse cálculo aqui, ó, eu parto desse valor com relação à constante de desoxigenação e o tempo. E aí, a base de desoxigenação parte dessa equação, a concentração de oxigênio é essa equação, a concentração de DBO vai ser essa, a concentração final, com o passar do tempo, né? Essa é a equação. Aqui, o consumo de oxigênio, então, vai ser a diferença do dado da DBO original menos a DBO atual, no tempo X, e a desoxigenação total, que é o DT, vai ser dado por essa equação. Tá? Então, aplicando estas equações, nós vamos ter essa leitura aqui, para o ponto 1. Né? Então, veja, tu vai levar aproximadamente esse tempo em segundos, porque o valor dá extremamente grande, daí tu só tem que fazer a conversão para achar em termos de dias, né? Tipo, esse valor aqui de 40 mil segundos vai te dar um total de 20 dias. Então, mais ou menos aqui... Deixa eu ver aqui... Em torno de... para te chegar na condição, quase no final desse período de tempo aqui, tu tá tendo, ainda uma DBO em torno de 7, 6. Agora, quando tu lança no ponto 5, o que vai acontecer? Num período de tempo menor, tu já vai ter a redução. Tipo, no mesmo período que tu chega aqui, ainda tu não zerou a DBO, né, oriunda do efluente, aqui com um tempo equivalente tu já praticamente zero, né? Então, em suma, a interpretação, tá, que vocês tiveram foi correta, tá? Mas para uma resposta mais técnica, primeiro vocês tinham que levar em consideração, então, as constantes cinéticas de desoxigenação e reaeração. Depois, vocês teriam que aplicar esses valores na última parte aqui, porque tudo o que me interessa é essas duas planilhas. Tudo que está antes aqui que o professor fez, foi para fazer com que vocês desenvolvessem raciocínio, tá? Que é o exercício. Mas lembrando, o exercício só vai acontecer a partir do momento que vocês começam a praticar em cima, tá? E, por fim, então, tu iria aplicar e ia ter o gráfico. Ia aplicar no ponto 5, ia ter o gráfico. Então, a conclusão será o ponto 5. Embora menor velocidade das águas, ou seja, a constante de reaeração ela ser menor e, consequentemente, constante cinética de reaeração menor, a maior quantidade de oxigênio dissolvido permite o mais rápido consumo da DBO e mais rápida reaeração para a condição original do rio, certo?
que é isso que a gente quer, causar o menor impacto possível no rio, certo? Então, de uma forma, digamos assim, resumida, todos falaram lá ponto 5, show, é isso aí, mas ficou claro agora, então, onde é que a gente teria que chegar na questão? Tranquilo? Juliana? Delamar? Tranquilo? Sim, Tranquilo? Tranquilo. Ana, Rodolfo, pessoal, ficou alguma dúvida? Fabrício? Não, tudo bem. Tá. Então, Em relação a esse, pode falar, Juliana. em relação a isso, eu acho que não, só. Tá ótimo. Tá. Então tá. Então, o que nós iremos fazer agora, tá? Bom, na última aula, o professor pediu, então, para vocês trabalharem o Enzo, né? E eu queria saber, vocês conseguiram fazer? Pessoal, sim ou não? Conseguiram escrever isso aqui no Enzo? Não, senhor, eu nem tentei fazer essa parte. Nem começando. Acabei esquecendo disso aí. Então vamos fazer o seguinte, ó, o professor vai dar esse tempo que sobra para vocês fazerem isso. Lembrando que eu preciso que vocês postem isso no aula. E semana que vem, o que nós vamos fazer? A gente vai precisar dessa programação feita no Enso, que nem o professor fez aqui, ó. Então, eu preciso que vocês escrevam exatamente como está aqui, para que na próxima aula a gente consiga rodar e obter os gráficos. Certo? certo. Qual é a aula Tá mesmo, vendo? professor? Só desculpa. Onde é que está na nossa de hoje? O professor disponibilizou aqui, ó. É só vocês seguirem tá. passo a passo aqui, ó. É copiar como está aqui, ó. O professor vai ficar aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, professor, esqueci como é que se fala. Vamos lá. O professor está aqui para ajudar. Tá bom? Tá bem, professor. Isso daí, Na mas próxima aula. abre do tanque aí, professor, isso aí? Desculpa? Para fazer ele, tem que abrir o arquivo do tanque 1? Ou é só abrir qualquer outro novo? Porque tem que ser em cima daqueles lá, né? Não. Ó, para começar, tu vai File, Open. No caso, ó, só para você entender, a extensão dele é .mso. Então, tu vai vir New File e tu vai abrir Flowsheet. Ó, daí tu vai criar um nome aqui. E daí tu vai escolher onde é que tu vai salvar. Vamos salvar na aula. Escolhe, vamos salvar na aula de hoje. Eu vou salvar lá como teste. Daí, ó, ok, aceito. Daí ele me abriu um novo. Daí o que vocês vão fazer? Não precisa usar o que está escrito aqui. Daí o que vocês podem fazer, deleta isso aqui e começa a escrever como está aqui, ó. Jogo da velha, Enzo, template, copia, minimiza esse aqui e começa a escrever. Ó, vou te dar um exemplo. Ó. Pega aqui, jogo da velha. Daí ali onde tem o teu nome, a gente bota o nosso. Isso! Faz todo ele exatamente desse jeito e manda o arquivo em Enzo. Isso! Posta lá em Enzo o arquivo. Daí não esqueça que quando termina, daí tu fecha e daí tu, por exemplo, na próxima parte é só seguir. Ali, ó, daí vai ser Flowsheet, daí tem que, tu escreve, ó. Ver aqui o fechamento aqui. Ó, o
o fechamento, então deu aqui, ok? Daí, ó. Ele tem que escrever. Ó, tu viu que não escreveu certo, ele não abre, ó. Então, como é que é? Ó, flow sheet, tem que botar exatamente como está aqui, porque senão ele não interpreta o que tu está querendo. Então, tem que escrever certinho. E que faltou aqui? Faltou a letra maiúscula e faltou mais um E. Daí ele já ó, entende que está certo. Botou a letra minúscula. Ele não entende. Certo? Certo. E daí, não esqueçam de salvar, ó, daí vai salvando, ó. Claro, que daí se tu não fizer tudo certinho, ele vai te apontando erro, ó. Daí tu... Certo. Ali no aula, Pode falar. Ô, Juliana, acho que cortou, não tô te ouvindo, não sei se é a minha ou a tua internet. Então, o pessoal tá me ouvindo aí? no aula, ele aceita a gente enviar o arquivo em Enzo? Sim, aceita. Aceita. Se caso ele não aceitar, vocês criam um drive, daí me manda o... A minha internet tá ruim. Viu, Ju? O Qualquer aula coisa... O aula aceita. Se ele não aceitar, o arquivo em Enzo? sim. Se ele não aceitar, tu manda para mim um drive. O Tá drive. bom. Eu vou permitir que vocês me mandem o link também, tá? Caso não... mas ele aceita, sim. Mas caso ele não aceite, vocês podem me mandar o link, ó. Ó, permitir entrega de link. Sim. Tu Tá salva bom. no drive e manda o link. Tá bom? O professor tá aqui. Vou ficar quietinho para não ficar incomodando aí. Beleza.